Boa tarde a todos. Eu sou a monitora Maria Lúcia, de Direito Penal. Nesse semestre eu vou trabalhar a continuidade da parte geral de Direito Penal com a turma de vocês. E hoje a nossa live é focada em revisar os principais pontos da matéria para a prova da Luzia, que se aproxima. Então, eu vou revisar esses 6 pontos que constam no sumário: sanção penal, tipos de pena, dosimetria, regimes de cumprimento de pena, progressão de regimes, remissão e detração. E, ao final, algum ponto ou outro que for mais relevante, eu vou aprofundar. E, se for o caso, dúvidas podem ser tiradas também. Vou continuar. Para começar, sanção penal é um grande gênero do qual decorrem 2 espécies: pena e medida de segurança. Ambas têm um caráter punitivo e, ao mesmo tempo, preventivo. A pena é a resposta que o Estado dá a uma infração penal. É a privação de liberdade dada como resposta à lesão a um bem jurídico. Então, toda vez que alguém comete um crime, a resposta que o Estado dá, obviamente, depois do devido processo legal, da devida condenação com trânsito em julgado, é a condenação, e essa condenação se dá com o cumprimento de uma pena. Existem várias modalidades de pena, mas o que cabe aqui o relevante aqui é que pena é o tipo de resposta que o Estado dá para essa infração penal. A Constituição Federal de 88 estabelece um rol de todas as penas que podem ser adotadas no Brasil e um outro rol de penas que estão completamente proibidas aqui no país, que futuramente eu vou abordar aqui ainda nessa aula. Já a medida de segurança é também uma resposta do Estado a uma infração penal, mas o tipo de resposta dada às pessoas consideradas inimputáveis, isto é, as pessoas que não têm nenhum discernimento ou completo discernimento do caráter ilegal daquela infração penal. Então, nesse caso de inimputabilidade, essa pessoa é absolvida com uma sentença absolutória imprópria, é o que a gente vai chamar de sentença absolutória imprópria, e o juiz determina uma medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou uma medida de segurança ambulatorial, que seria o acompanhamento psicológico e psiquiátrico dessa pessoa, sem necessariamente ela ter que ser internada. Mas o que cabe aqui, o que é necessário ser enfatizado aqui: a sanção penal é o grande gênero do qual decorrem as 2 espécies, pena e medida de segurança. Ambas respostas dadas pelo Estado a uma infração penal, obviamente depois de ocorrido o devido processo legal, sendo a pena dada aos imputáveis e a medida de segurança a resposta jurídica dada aos inimputáveis, que são aqueles que não têm total ou parcialmente discernimento do caráter ilícito do fato ocorrido. Seguindo em frente, o artigo 5º, em seu inciso 46, vai pautar as penas permitidas aqui no Brasil, que são 5. Pena privativa de liberdade, que caracteriza-se por um total impedimento da vida em sociedade para o condenado. A pena restritiva de liberdade, que impede parcialmente a vida em sociedade do condenado. Essa pena restritiva de liberdade vai integrar as penas restritivas de direitos. Futuramente eu também vou abordar quais dessas são efetivamente aplicadas aqui no Brasil. É permitida também a perda de bens, quando os bens do condenado são revertidos em dinheiro para o Fundo Penitenciário Nacional. A pena de multa também é prevista, quando o juiz impõe um valor na sentença para ser pago pelo condenado à vítima ou à família da vítima como uma forma de reparar. E, por fim, a suspensão ou interdição de direitos, por exemplo, uma redução no rol de direitos que podem ser exercidos pelo condenado. Suspensão da CNH, às vezes até cassação da CNH, perda do direito de exercer uma função pública, enfim. Essas são as 5 penas permitidas pelo artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Já o inciso seguinte, 47, veda também 5 penas aqui no nosso país. Pena de morte, acredito que a Luzia já tenha batido bastante nessa tecla, mas a pena de morte aqui no Brasil é vedada, salvo em caso de guerra declarada.
que é um princípio previsto no Código Penal Militar, um conceito previsto no Código Penal Militar, o que é esse estado de guerra declarada, como essa pena de morte em caso de guerra declarada vai acontecer, quais vão ser as suas implicações. Então, essa é a única exceção. Mas, via de regra, pena de morte proibida aqui no país. Assim como pena de caráter perpétuo. Interessante aqui, a pena de caráter perpétuo é proibida. Inclusive, nós temos um tempo máximo de cumprimento de pena no país, que está previsto, se não me engano, no artigo 77 do Código Penal, que é hoje 40 anos, mas lá na dosimetria de pena, inclusive eu vou abordar, o montante final da pena pode exceder esse tempo máximo de cumprimento. O montante final da pena de uma pessoa pode chegar a 100, 200, 300 anos, enfim. É que esse tempo de 40 anos é o tempo máximo que essa pessoa vai cumprir a pena. Mas não necessariamente o juiz precisa fixar o montante dentro desse limite. O montante final da pena pode ultrapassar esse limite de 40 anos, mesmo porque os benefícios durante a execução penal vão ser calculados de acordo com o montante. Então, tudo, livramento condicional, progressão de regimes, todos os benefícios que esse recluso vai ter vão ser calculados de acordo com o montante fixado na sentença, e não de acordo com esse limite de 40 anos. Então, sim, em tese, o Código autoriza que a pena fixada exceda esse limite de 40 anos, mas se exceder, a pessoa vai cumprir no máximo 40 anos, mas todos os seus benefícios vão ser calculados de acordo com o montante fixado na sentença e não nessa limitação do 77. Pena de trabalhos forçados também, que era muito comum, por exemplo, na época da Segunda Guerra, são os chamados campos de concentração, que são completamente proibidos aqui no país. A pena de banimento também data lá da Grécia Antiga, é o chamado ostracismo, né, a condenação àquela pessoa viver fora do seu país, da sua nação de origem, também completamente proibida aqui. E, por fim, penas cruéis, que são aquelas que causam sofrimento excessivo ao recluso. Porque a pena, apesar de ter um caráter punitivo, ainda precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. O cumprimento da pena, a execução penal, em tese, deveria respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, gerar sofrimento excessivo como forma de punição também está completamente proibido. Seguindo em frente, os tipos de pena. Só para relembrar, a Constituição Federal permite 5 penas. E aí o que o Código Penal e as leis especiais acabaram fazendo? Criaram 3 grandes tipos de aplicação de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Nas penas restritivas de direitos já se enquadram a perda de bens e a suspensão e interdição de direitos. Então, elas foram meio que absorvidas por esse grande bloco chamado penas restritivas de direitos. Então, temos essas três grandes frentes: penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Hoje, por ser uma live focada na prova, o nosso foco são as penas privativas de liberdade. Então, as espécies de penas privativas de liberdades que podem ser aplicadas se dividem em pena de reclusão, detenção e prisão simples, sendo as 2 primeiras, isto é, reclusão e detenção aplicadas aos crimes e a prisão simples aplicada às contravenções penais. A pena de reclusão tem uma forma de cumprimento mais severa que a detenção, vez que, uma vez condenado por reclusão, a uma pena de reclusão, o réu pode começar o cumprimento em regime fechado, semiaberto ou aberto, que futuramente eu vou explicar. Já na pena de detenção, não. Se o condenado se o réu for condenado a uma pena de detenção, o seu regime inicial de cumprimento necessariamente vai ser semiaberto ou aberto. Então, só aí já fica caracterizado um caráter mais brando da pena de detenção. Claro, com todos os seus rigores, mas a pena de reclusão ela tende a ser mais severa. Dessa forma, se um réu for, na mesma sentença, condenado por 2 crimes, por exemplo, um punido com reclusão, o outro punido com detenção, primeiro vai ser cumprida a pena de reclusão
E aí todos os benefícios vão ser calculados conforme o montante da pena de reclusão e depois, terminado o cumprimento da reclusão, aí inicia-se o cumprimento da pena de detenção. O terceiro tópico eu já mencionei. Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção pode ser semiaberto ou aberto, salvo em caso de regressão de pena. Porque assim como existe a progressão de regimes, existe também a regressão de regimes. E a regressão de regimes permite que, ainda que a pena fixada na sentença seja uma pena de detenção, se esse detento regredir, ele pode regredir para o regime fechado. Futuramente também vou explicar isso na parte de regressão de regimes, de progressão de regimes, mas só a título de curiosidade. E, por fim, a prisão simples, que é a espécie de pena privativa de liberdade aplicada para contravenções penais, seguindo essas regras que eu também coloquei só a título de curiosidade para diferenciar um pouco da pena de reclusão e de detenção. A prisão simples é cumprida somente em regime semiaberto ou aberto. O cumprimento da pena não precisa ter o rigor penitenciário, mesmo porque muitas das vezes a pena da contravenção penal, às vezes não, na maioria das vezes, é convertida em multa ou em prestação de serviço à comunidade, então não necessariamente tem que ter o rigor penitenciário. O sentenciado tem que ficar separado dos condenados pela prática de crimes. E, por fim, o trabalho interno é facultativo, quando a pena da contravenção for inferior a 15 dias. Mas isso só a título de curiosidade, para distinguir prisão simples das demais modalidades de privação de liberdade, reclusão e detenção. Seguindo em frente. Dosimetria de pena. Acho que o grande assunto do semestre. Dosimetria é o cálculo que o juiz faz para estabelecer a pena a ser cumprida por um condenado. Dosimetria é acertar a dose, entender como esse detento vai cumprir a pena, como e por quanto tempo. Vai ser adotado pelo juiz o chamado critério trifásico, que vai aplicar a pena seguindo 3 etapas. A primeira, a aplicação das circunstâncias judiciais, né, a análise das circunstâncias judiciais. A segunda, a análise de atenuantes e agravantes, se estão presentes, e a sua aplicação. E, por fim, causas de aumento e diminuição de pena. Seguindo. Circunstâncias judiciais. Nessa primeira fase, o juiz fixa o montante da pena base fundamentado nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Eu até fiz um esquema para ficar mais didático, porque uma circunstância só pode ser considerada circunstância judicial se ela não se enquadrar como elementar ou qualificadora, causa de aumento ou diminuição e atenuante ou agravante. Então, observando aqui, nessa piramidezinha que eu fiz, no topo estão elementares e qualificadoras. Por quê? A elementar é uma... Elementar da figura típica é o quê? Do jeito que a Luzia explica. São todas as palavras que descrevem aquele tipo penal. Então, por exemplo, no furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Todas essas palavras é que compõem o tipo penal de furto. Então, todas essas condutas, subtrair, ou seja, pegar para mim, coisa alheia móvel, uma coisa, né, um objeto que eu sei ser de outra pessoa. Essa conduta se enquadra como um crime de furto. Então, mesmo que que nesse caso não se aplica nenhum tipo de qualificador, nem nada, no tipo penal puro de furto. Mas se alguma dessas palavras, alguma dessas circunstâncias pudesse ser entendida como uma causa de aumento, ou como uma agravante, ou como uma circunstância judicial, ela não poderia ser aplicada dessa forma. Por quê? Porque todas essas palavras são elementares do tipo penal. Não sei se está ficando muito claro, mas a elementar é toda a conduta que precisa estar presente no caso concreto para que aquele crime seja aquele crime. Então, para que a minha conduta seja considerada furto, eu preciso subtrair para mim uma coisa que eu sei ser de outra pessoa.
E essa coisa tem que ser um objeto móvel, semovente. Então, isso é elementar. O que é a qualificadora? A qualificadora é uma circunstância especial que é acrescida, por exemplo, a esse elementar. Existe, por exemplo, a figura do furto qualificado, quando esse furto é de um objeto público, por exemplo. Então, subtrair para mim uma coisa que eu sei ser de outra pessoa, e essa outra pessoa, entre aspas, é o próprio Estado. Então, esse furto já é qualificado por conta disso. Estão presentes todas as elementares, mas numa delas existe um plus, entre aspas, que essa outra pessoa da qual eu subtraí a coisa é o próprio Estado, é o próprio ente público. Então, existe a figura do furto qualificado. Então, estou batendo bastante nessa tecla para vocês entenderem que, primeiro, eu tenho que analisar se as circunstâncias não se enquadram como as próprias elementares daquele crime, ou como qualificadora. Se não se enquadrar nisso, daí eu vou passar para uma causa de aumento ou diminuição. Vou olhar, as causas de aumento e diminuição, elas estão espalhadas pelo código. E daí eu vou ter que entender se enquadra ou não. Se não for causa de aumento ou diminuição, aí eu passo para a análise de atenuantes e agravantes, que estão nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Vou olhar se enquadra como atenuante, se enquadra como agravante? Não. Aí sim, por fim, eu vou olhar para as circunstâncias judiciais. É a última das análises que eu vou fazer. Apesar de ser a primeira fase, qualquer circunstância só vai poder ser considerada circunstância judicial se não se enquadrar nas demais hipóteses: elementar, qualificadora, causa de aumento, diminuição, atenuante ou agravante. Certo. Por fim, a pena base nunca pode ser fixada num montante inferior ao mínimo ou superior ao máximo legal. Como eu disse anteriormente, a pena, no final, ela até pode ser fixada acima do máximo legal ou abaixo do máximo legal. Mas isso vai ser lá na terceira fase, na análise de causa de aumento ou diminuição, que eu vou explicar. Aqui e na próxima fase, na segunda fase, a pena não pode exceder o mínimo e o máximo legal. Certo. Seguindo. São 8 as circunstâncias judiciais. 4 relacionadas ao agente, 3 ligadas ao delito e 1 conectada com a vítima. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. São as 4 ligadas ao agente, de A a D. Culpabilidade é o maior ou menor grau de reprovação da conduta conforme as condições pessoais do agente e as circunstâncias do crime. Aí vai ter que se olhar para o caso concreto, olhando as condições do agente, olhando as circunstâncias do crime, eu vou ter que entender qual grau o quão reprovável, o quão imoral é aquela conduta, o quão culpável é esse agente, olhando para o caso concreto. Na verdade, todas essas circunstâncias eu vou ter que olhar muito para o caso concreto, porque não tem como pautar, cravar, tal conduta é reprovável nessa porcentagem, tal conduta é reprovável nessa. Então, não, eu tenho que olhar, tudo é caso concreto. Antecedentes são os bons ou maus fatos da vida pregressa do autor. Então, tudo que ele já fez, que socialmente é considerado adequado ou inadequado, aprovável ou reprovável, tudo isso é levado em consideração pelo juiz para entender se ele tem bons ou maus antecedentes. Antecedente pode-se ficar a ideia de análise de reincidência, mas a reincidência não é analisada aqui. Por quê? A reincidência, eu vou explicar mais para frente, mas o que precisa se saber. Passado o prazo da reincidência, porque o Brasil adota o sistema da temporalidade da reincidência, ela dura por 5 anos do cumprimento da pena, a partir do cumprimento da pena, conto 5 anos, nesse período de 5 anos é o período que a pessoa é considerada reincidente. Acabou esse prazo, ela volta a ser ré primária, acaba o período da reincidência, mas aí o fato de ela já ter cumprido pena se torna um mau antecedente. Então, nesse caso aqui, a reincidência não é analisada aqui, mas se essa pessoa já cumpriu uma pena, por exemplo, já passou o prazo dela de ser reincidente, se ela já voltou a ser ré primária, é possível que esse fato de ela já ter cumprido pena por alguma coisa seja considerado pelo juiz um mau antecedente, mas a análise da reincidência é feita em outro momento. Terceiro, conduta social. É o comportamento do agente nos círculos que ele integra. Família, trabalho, amizades, igreja, se ele tiver alguma religião, espaços de lazer,
todos os lugares que ele frequenta, como ele é, quem é essa pessoa. E, por fim, personalidade do agente, que diz respeito ao seu caráter e à sua periculosidade, levando em conta seu perfil psicológico e moral. Nessa análise de personalidade, daí vai ser feito um exame psicológico no autor, se for o caso, para entender quem é essa pessoa mentalmente, como ela está mentalmente. Então, são as 4 circunstâncias ligadas à vítima. Agora, ligadas ao crime, são 3. Motivos, circunstâncias e consequências. Os motivos são os precedentes psicológicos, as razões que levaram o agente a praticar essa infração penal. Vejam que essa circunstância de motivo está muito ligada à circunstância de personalidade do agente, porque na personalidade eu vou entender quem é esse agente no seu âmbito psicológico. E nos motivos eu vou perceber quais as razões psicológicas, quais os precedentes psicológicos que levaram esse agente a praticar essa infração penal. Então, motivações, precedentes psicológicos. Circunstâncias do delito tange a maior ou menor gravidade do crime em razão ao modus operandi, a maneira como esse crime foi executado, porque isso é considerado. Futuramente, a gente vai analisar que algumas das agravantes e causas de aumento de pena são relacionadas à crueldade, a gerar sofrimento excessivo para a vítima. E esse gerar sofrimento excessivo torna, nas circunstâncias judiciais, torna as circunstâncias do delito mais graves, porque o modus operandi foi um modus operandi mais cruel do que o comum, entre aspas. Então, as circunstâncias tangem a maior ou menor gravidade em razão do modus operandi, a maneira como aquele crime foi executado. E as consequências se refere a maior ou menor intensidade da lesão ao bem jurídico, bem como as sequelas deixadas na vítima. Então, por exemplo, numa tentativa de homicídio é muito diferente o agente que atira numa vítima e a bala pega de raspão no braço, e o agente que atira numa vítima não mata, mas deixa a vítima em estado vegetativo, paraplégica, tetraplégica. Então, eu vou ter que olhar quais as implicações desse crime para a vida daquela vítima. E, por exemplo, num crime de homicídio consumado, aquela vítima nem está mais entre nós. Quais as implicações desse crime para a família, por exemplo, para as pessoas que conviviam com aquela pessoa? Então, eu tenho que olhar quais as implicações desse delito para a vida de quem ele atingiu. E, por fim, comportamento da vítima. Por quê? O comportamento da vítima é relevante porque se ficar comprovado que a conduta da vítima influenciou negativamente o autor ou estimulou a prática do crime, isso pode ficar... isso ficando comprovado, isso pode ser utilizado como causa de redução da pena base. Então, na hora de fixar, na análise das circunstâncias judiciais, na hora de fixar a pena base, se o juiz perceber e estiver comprovado que a vítima influenciou negativamente o autor, isso pode ser utilizado como um critério para reduzir um pouco essa fixação da pena base. Por isso é relevante a análise do comportamento da vítima. Então, 8 circunstâncias judiciais, 4 ligadas ao agente, 3 ligadas ao delito, 1 conectada com a vítima. Seguindo. Atenuantes e agravantes. As atenuantes e agravantes são circunstâncias fáticas que podem ampliar ou reduzir o montante da pena base. Então, na primeira fase, o juiz fixou o montante da pena base, que, lembrando, não pode ser inferior ao mínimo legal, nem exceder o máximo legal. E agora, essa pena base vai ser aumentada ou diminuída a depender de circunstâncias do caso concreto, que nós vamos analisar. As agravantes estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal e pertencem a um rol taxativo, isto é, elas não podem ser incrementadas, não podem ser ampliadas. As circunstâncias agravantes são apenas aquelas que constam do 61 e do 62 do Código Penal. Ponto. Já as atenuantes, por sua vez, previstas nos artigos 65 e 66 do Código, integram um rol exemplificativo. Então, o legislador coloca uma grande lista de exemplos de circunstâncias que podem atenuar a pena base. Mas, no caso concreto, essas
essas circunstâncias não precisam ser aplicadas de forma enrijecida. Pode ser que o juiz entenda, no caso concreto, uma outra circunstância que não está no código, mas que na percepção dele pode atenuar a pena. Assim como na primeira fase, não há previsão legal quanto ao montante em que a pena deve ser aumentada ou reduzida. Mas convencionou-se, a jurisprudência, a doutrina convencionou o patamar de 1/6. Então, para cada atenuante ou agravante que fique caracterizado no caso concreto, o juiz vai aumentar ou diminuir a pena em 1/6, via de regra. Salvo se ele entender a necessidade de aplicar um índice maior e daí ele vai aplicar de forma fundamentada. Mas, via de regra, o patamar é de 1/6 para atenuantes e agravantes. Percebi uma atenuante, reduz 1/6, percebi uma agravante, aumenta 1/6 da pena. Mas nada, apesar de ser um entendimento pacificado, não é um entendimento enrijecido. O juiz também pode aplicar outros índices se ele achar cabível. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai dizer que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo, o que quer dizer que, aqui nessa segunda fase, ainda a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal e também não pode ultrapassar o máximo. O juiz ainda tem que ficar restrito à pena base e à pena máxima combinada para aquele crime. Agora, vamos analisar as circunstâncias atenuantes e depois as circunstâncias agravantes. Eu vou comentar rapidamente, mas também não vou me aprofundar muito em cada uma das atenuantes. Para isso, eu recomendo a leitura complementar do esquematizado de direito penal. Aqui na monitoria eu vou só apontar cada uma e revisar, fazer alguns comentários sobre e ponto. Então, as atenuantes primeiro. A primeira delas é ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Então, lá no processo, na hora de aplicar a sentença, o juiz vai entender se aquela pessoa, na data do fato, na data em que o crime ocorreu, era menor de 21. E se for, isso vai ser uma atenuante. Daí vai reduzir enquanto, via de regra, 1/6. Ou, se na hora que o juiz for aplicar a sentença, ele perceber que o réu já é maior de 70 anos, essa vai ser uma atenuante também aplicada. Por exemplo, eu, Maria Lúcia, eu tenho 20 anos. Então, no caso de um juiz, por exemplo, aplicar uma sentença para mim, se eu cometer um crime hoje e na hora dele aplicar a sentença, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei quando por quanto tempo vai correr esse processo, mas na hora dele aplicar a sentença, se eu cometi o crime hoje com 20, eu teria direito a essa atenuante, porque eu sou menor de 21 anos. Beleza. A segunda, desconhecimento da lei. A lei, via de regra, e em tese, porque a gente sabe que na vida real não é assim que acontece, mas a lei, ela tá acessível para todo mundo, por meio do quê? Dos diários oficiais. Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, enfim. Então, via de regra, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para tentar se isentar de punição legal, porque a lei, em tese, está disponível para todos. Mas, como a gente sabe que na vida real não é assim que acontece, nem todo mundo sabe da existência do Diário Oficial da União, dos diários oficiais do Estado. As pessoas, nem todo mundo é alfabetizado, enfim, o Brasil é um país muito grande, um país muito desigual, nem todo mundo tem o mesmo acesso à lei e a mesma percepção da lei. Então, o desconhecimento da lei não pode ser alegado para isentar de pena, mas pode abrandá-la. E daí, só que isso vai ter que ficar comprovado no caso concreto, que essa pessoa realmente é uma pessoa não alfabetizada, por exemplo, ou uma pessoa que vive num estado de completo afastamento dos meios de comunicação, de internet, enfim, que essa pessoa realmente não tem como ter acesso à lei. E se isso ficar comprovado, é uma atenuante e essa pessoa pode ter essa isenção. Em terceiro, ter o agente cometido o crime por relevante valor social ou moral. Aqui é importante pautar duas coisas. Relevante valor social é o que o agente entende como sendo a moral social. É o que o agente entende ser os anseios da sociedade. Então, se o agente comete um crime, por exemplo, se o agente mata um determinado político,
porque ele pensa que a sociedade brasileira espera que aquele político seja morto. Porque ele pensa que esse é o anseio da sociedade. Então, esse é um relevante valor social para ele. Mas não necessariamente isso é efetivamente um relevante valor social. E o relevante valor moral, mesma coisa. A moral diz respeito à moral pessoal do agente, ao que ele entende por moral para ele. Mas o que ele entende por moral para ele, não necessariamente o juiz vai entender como sendo uma circunstância atenuante. O que eu quero dizer aqui é o valor social e o valor moral, né? O valor social é o que o agente entende como sendo a moral social, a moral da comunidade. E o relevante valor moral, a moral pessoal do agente. O agente, ele tem essas percepções, mas não necessariamente o que ele entende como sendo a moral social, efetivamente é a moral social, e também não necessariamente o que é a moral pessoal dele vai ser entendido como uma atenuante no caso concreto. Então, esse relevante valor social, relevante valor moral vai ter que ser analisado no caso concreto, porque as motivações do agente são relevantes para fixar a pena base, e aqui vão ser muito relevantes também para entender se ele tem ou não direito a essa atenuante. Quarto, ter o agente procurado logo após o crime espontaneamente de modo eficiente, evitar ou amenizar as implicações do delito ou ter reparado o dano antes do julgamento. Então, por exemplo, o arrependimento posterior é um exemplo. É um exemplo de causa atenuante. Por quê? Aliás, o arrependimento posterior ele é a causa de diminuição de pena. Mas quando o agente ele tenta evitar, ele pratica o crime, mas se ele tenta evitar as suas implicações, ou se ele repara o dano antes do julgamento, ele tem direito a essa atenuante. Por quê? É que isso é matéria de direito civil, mas dano, quem é responsável pelo dano tem a obrigação de repará-lo. Se o agente repara esse dano antes de ser sentenciado, então ele tem direito a essa atenuante, porque antes do juiz obrigá-lo, ele já reparou aquele dano. E também na prática do delito, se ele tenta evitar ou amenizar as suas implicações, isso também dá a ele o direito de ter essa atenuante, se essa atenuante não se enquadrar como causa de... Se essa circunstância não se enquadrar como causa de diminuição de pena, daí ele pode ter o direito a essa atenuante. Quinto, ter o agente cometido o crime sob coação irresistível, ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Coação irresistível quando a pessoa é forçada, obrigada, coagida aqui é coação irresistível. Eu esqueci de colocar o i aqui, desculpa, não tinha percebido. Coação irresistível, quando alguém bota uma arma na cabeça da pessoa e fala, você vai roubar tal coisa pra mim, senão eu vou te matar. Então, coação irresistível. A pessoa tá praticando o crime não porque ela quer, mas porque ela não tem outra alternativa. Ordem de autoridade superior, né? Se é um chefe mandando o agente praticar um determinado crime, quando é a ordem de autoridade superior, tem uma diferenciação. Se é uma conduta notadamente ilícita, se não me engano, o agente tem uma redução de pena. Agora, se é uma conduta que não está evidente que é uma conduta ilícita, mas o funcionário obedece porque é uma ordem do seu superior, daí ele fica completamente isento de culpabilidade. E por fim, sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Lembrem, lá na pena base, o comportamento da vítima, ele é relevante para a fixação da pena base, mas ele vai ser considerado uma circunstância judicial quando ele não puder ser enquadrado como uma atenuante. Quando essa violenta emoção provocada por ato injusto da vítima se enquadrar, no caso concreto, como atenuante, então vai ser utilizado como um atenuante. Se não puder ser, daí esse comportamento duvidoso da vítima vai ser entendido como circunstância judicial lá na primeira fase. É aquele esqueminha que eu fiz da precedência. Todas as circunstâncias do crime eu tenho que olhar se elas não se enquadram, primeiro, como elementares e qualificadores, depois, causa de aumento e diminuição, depois, agravante e atenuante e, por fim, circunstâncias judiciais. Eu tenho que fazer essa escadinha porque existe essa precedência. Então,
tudo que for elementar qualificador vai primeiro, qualificadora vai primeiro, depois aumento e diminuição, agravante e atenuante e só lá no final circunstâncias judiciais. Apesar das circunstâncias judiciais serem a primeira fase, elas são as circunstâncias meio que residuais, que não se enquadraram em outras modalidades. Elementar qualificadora, aumento, diminuição, agravantes e atenuantes. Certo. Atenuante, a antepenúltima é ter o agente espontaneamente confessado a autoria ante a autoridade. Confissão não é... A confissão ela não significa que o processo está encerrado, que o inquérito está encerrado, nem nada disso, porque confessar por confessar, a pessoa pode estar mentindo para ser punida no lugar de uma outra pessoa. Então, a confissão ela não é o único meio de apurar. Uma vez que existe a confissão, ela não é o único meio de apurar a autoria daquele delito. Mas, se a pessoa confessa e depois fica realmente comprovado que foi ela, isso é uma atenuante. Pelo fato de ela, por livre e espontânea vontade, aqui, ó, ter o agente espontaneamente confessado a autoria ante a autoridade. Se essa confissão ela não pode ser eivada de nenhum vício. Se essa confissão ela é feita mediante coação, ela já não tem validade, porque ela não foi espontânea. O agente ele precisa espontaneamente, sem ser forçado, sem ser coagido, confessar o crime, para daí essa confissão ter alguma validade no processo. Penúltima, ter o agente cometido crime sob a influência de multidão em tumulto por ele não provocado. Então, porque uma coisa é a pessoa provocar um tumulto, provocar uma comoção social, para no meio da bagunça ela praticar um crime, e daí ela tá incitando uma desordem social para poder praticar um crime. Então, só aí ela já tem duas condutas ilícitas. Mas uma outra situação é a pessoa se aproveitar de um tumulto que já está acontecendo para praticar o crime. O que é muito comum, por exemplo, quando tem... É que aqui no Brasil não tem muito, né? Mas blackout, por exemplo. O que mais acontece em blackout, né, quando tem apagões, são saques. Tipo, as pessoas saqueiam bancos, lojas, as pessoas já estão se aproveitam de um tumulto que já está acontecendo e que não é culpa delas para praticar um crime, porque furto, roubo é um crime. Então, apesar de o blackout, aquela situação de comoção, de tumulto, de inflamação social não ter sido provocada pelas pessoas, elas se aproveitam dessa situação para poder roubar, por exemplo. E, por fim, existem os casos de atenuante inominada, previstas no 66 do Código Penal, que que vai pautar que o juiz pode atenuar a pena em razão de qualquer outra circunstância relevante. Como eu mencionei, as atenuantes fazem parte de um rol exemplificativo. O juiz ele pode aplicar nessas circunstâncias aqui e em outras do caso concreto que ele entender que cabem a atenuação da pena. Certo, seguindo em frente. Vamos para as agravantes. As agravantes, por sua vez, fazem parte de um rol taxativo. Então, são apenas essas agravantes e ponto. O juiz ele não pode ampliar esse entendimento no caso concreto. Ele vai olhar para o caso concreto, vai entender as agravantes e se tiver caracterizado, ele vai aplicar, se não, não e pronto. Então, elas estão pautadas no 61 e no 62. São bastantes. Eu vou comentar rapidamente cada uma, como eu fiz com as atenuantes, para a gente não se estender muito. Então, a primeira delas é a reincidência. A reincidência, eu vou até abrir aqui o meu resumo pessoal, porque se eu colocasse no slide ia ficar meio grande. Eu vou falando enquanto isso carrega. A reincidência é o... Reincidência é o entendimento criminal, penal brasileiro entende a reincidência como uma agravante mesmo, como uma situação ruim para a pessoa que já cumpriu pena. Eu posso resumir dessa maneira, para ficar mais didático. Reincidência. Aqui. Reincidência.
Aqui. A reincidência, ela é, como eu disse, para ser o mais didática possível, ela é uma situação ruim para quem já cumpriu uma pena. Então, o que é? Decorridos 5 anos do término do cumprimento da pena, por crime anterior ou sua extinção, então, terminei de cumprir pena, seja porque eu efetivamente fui lá, fui presa, cumpri toda a minha pena e saí, ou porque foi extinta a minha punibilidade por algum motivo que não vai caber aqui nessa monitoria, mas terminei de cumprir a pena ou foi extinta a minha punibilidade, a partir dessa data eu vou contar 5 anos e nesse período de 5 anos eu sou reincidente. Passou esses 5 anos, o sujeito volta a ser réu primário. Assim, se um novo delito for cometido após esses 5 anos, o indivíduo vai ser considerado de maus antecedentes, mas não reincidente. Como eu mencionei lá na primeira fase, a análise dos antecedentes ela vai levar em conta se a pessoa já cumpriu pena, por exemplo. Mas só se não tiver dentro do prazo da reincidência. Então, eu vou olhar do término do cumprimento ou da extinção da punibilidade, eu conto 5 anos. Dentro desses 5 anos, a pessoa é reincidente. Passou esses 5 anos, a pessoa deixou de ser reincidente, volta a ser ré primária. Mas ela continua tendo maus antecedentes, porque, querendo ou não, essa pessoa já cumpriu pena. Então, isso é uma coisa. Já ter cumprido pena é uma coisa ruim. Só que vai ser uma coisa ruim reincidência, se ela tiver no prazo dos 5 anos, ou vai ser uma coisa ruim, maus antecedentes, se ela já tiver passado desses 5 anos. O STF tem um entendimento de que esse cumprimento de pena, se ele já tiver ocorrido há 20 anos ou mais, nem vai ser mais considerado maus antecedentes. Isso aqui é só a título de curiosidade. Acredito que a Luzia nem tenha mencionado isso em aula, porque realmente o foco da reincidência é o quê? Terminou de cumprir a pena ou foi extinta a punibilidade. Conta 5 anos. Dentro desses 5 anos é reincidente. Passou esses 5 anos, volta a ser réu primário. Só que volta a ser réu primário, mas continua tendo maus antecedentes, porque ter cumprido pena, já ter sido preso, é uma coisa ruim, independentemente de a pessoa ainda ser reincidente ou já ter voltado a ser ré primária. Continua sendo ruim, continua tendo maus antecedentes. E daí o STF vai ter esse entendimento de que, se esse cumprimento de pena já ultrapassa anos, daí ele nem é mais analisado para a aplicação de maus antecedentes, por exemplo, que em função do chamado direito ao esquecimento, que é uma discussão muito atual, muito relevante, inclusive. A prova de que alguém é reincidente geralmente é feita por certidão do cartório da vara onde a condenação transitou em julgado. Isso não é relevante também, isso é processo penal. E a reincidência não pode ser considerada agravante e circunstância judicial ao mesmo tempo. Então, ou a reincidência se ela tiver no prazo dos 5 anos, ela vai ser uma agravante. Se já tiver passado o prazo dos 5 anos e a pessoa já voltou a ser ré primária, daí ela vai ser considerada para maus antecedentes. Essa condenação prévia da pessoa, se já tiver passado, se a pessoa já cumpriu pena ou já foi extinta a punibilidade, conta os 5 anos. Se já passou dos 5 anos, volta a ser ré primária, mas continua tendo maus antecedentes que vão ser analisados na fase de circunstâncias judiciais. Acredito que esteja claro. Depois eu vou mandar esse material por escrito também, que ele está mais aprofundado. São as minhas anotações de doutrina e eu baseio os meus slides nas minhas leituras de doutrina, né? Eu vou lendo, faço as minhas anotações e das minhas anotações eu ainda enxugo mais para poder fazer os slides. Então o slide é o resumo do resumo, bem para a prova mesmo. Agora, para dar um estudo mais aprofundado, é legal dar uma olhada ou no próprio livro, ou então, se for interessante, nas minhas anotações. Certo? Então, isso é reincidência. Reincidência, motivo torpe agora, segundo a agravante genérica. Motivo fútil, perdão. O motivo fútil é um motivo de menor importância. É um motivo quando existe uma reação desproporcional em relação à conduta da vítima. Por exemplo, matar uma criança porque ela tá chorando. Olha o tamanho da desproporção. Tipo, a criança fez isso aqui, uma coisinha, que é chorar, e o adulto vai e faz uma coisa monstruosa, que é matar essa criança. Então, o motivo fútil, ele é uma agravante justamente pela pequenez do motivo. A criança chorar é a coisa mais natural do mundo, e isso não é motivo aqui em lugar nenhum para ela ser assassinada. Então, por isso, motivo fútil. O motivo torpe é um motivo imoral, repugnante, é um motivo que
foge de qualquer tipo de aprovação possível, aprovação social possível, né? Por exemplo, matar uma pessoa por ela ser homossexual, matar uma pessoa por intolerância religiosa, são esses motivos que assim, são completamente repugnantes e reprováveis. Quarto, o crime cometido para assegurar ou facilitar a execução de um outro delito, que é o chamado vínculo teleológico. Quando um crime está conectado ao outro, eu pratico um crime para facilitar a execução do outro, esses dois crimes caminham de mãos dadas. Então é o chamado vínculo teleológico. Por exemplo, se eu roubar um carro para sequestrar uma pessoa, tipo, eu não tenho carro, aí eu roubo um carro para poder sequestrar essa pessoa. Eu preciso do carro para sequestrar essa pessoa, né, para poder conduzir ela para o cativeiro, enfim. Esses dois crimes eles estão conectados. Vínculo teleológico. Um crime não acontece sem o outro. Assim, eu até posso sequestrar a pessoa sem ter o carro, mas o carro ele vai facilitar a execução do sequestro. Por isso, esse vínculo. Ter o agente cometido o delito para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime é o chamado vínculo consequencial. Eu já pratiquei um crime anteriormente e agora eu preciso praticar outro para garantir que esse primeiro crime fique escondido ou que eu garanta a minha impunidade ou para eu conseguir obter a vantagem desse outro crime. Por exemplo, um grupo de 4 ladrões rouba um banco. Um dos ladrões começa a querer se arrepender, a querer confessar, os outros 3 matam ele. Por quê? Para garantir 2 coisas, a impunidade e a vantagem. Eles querem garantir que eles vão ficar isentos, né, de perseguição e de qualquer outra coisa, que ninguém vai atrás deles, e querem garantir o fruto do roubo, que é o dinheiro. Crime cometido a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Na verdade, traição, emboscada ou dissimulação são os exemplos que a lei dá. Porque a agravante é o quê? Meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. É o meio que vai tornar quase impossível que a vítima tente se defender, tente fugir. Que foi uma das agravantes utilizadas, por exemplo, no caso da menina Isabela Nardoni. Porque ela estava porque ela era uma criança, né? Ela era uma criança. O pai dela é um dos assassinos, então traição. Traição, porque você não espera que o seu próprio pai vai fazer uma coisa dessas. E tá, beleza. Crime cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que resulte perigo comum. Também. Veneno, fogo explosivo, tortura ou tortura são os exemplos que a lei dá. Qual que é a agravante aqui? Meio insidioso, cruel ou de que resulte perigo comum. O meio insidioso é esse meio traiçoeiro. Aqui insidioso é a traição, vamos pensar assim, a quebra da confiança social. E na agravante anterior, essa traição aqui é uma traição mais íntima. Por exemplo, o pai matar a própria filha é uma traição, é uma loucura, sabe? É uma coisa completamente inesperada. Já nessa agravante do meio insidioso ou cruel, o insidioso aqui é uma quebra de traição, é uma quebra de confiança implícita das relações sociais. Porque a gente, para viver em sociedade, a gente precisa ter um pouco de confiança nas pessoas, o mínimo que seja. Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Mas aqui, por exemplo, o crime de infanticídio, a elementar dele é matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, matar o próprio filho. É a mãe que mata o próprio filho. Então, é elementar do crime de infanticídio. Então, eu não posso querer colocar como uma agravante. Percebem aqui a necessidade de entender essa precedência das circunstâncias? No infanticídio, é elementar do fato típico que seja a mãe matando o próprio filho. Então, não posso querer colocar essa circunstância como uma agravante, porque essa circunstância é elementar do próprio crime. Terminando as agravantes. O delito cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se o agente de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei. Antes, o crime de... Essa parte da violência contra a mulher é interessante, porque antes o crime de feminicídio era... O feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Era uma forma de homicídio qualificado. Hoje, ele é um crime autônomo. E daí, sendo crime autônomo, ele não tem qualificadoras, porque ele já é o crime de maior pena no Código Penal, mas ele tem agravantes, circunstâncias agravantes. E uma das circunstâncias agravantes é justamente o crime de feminicídio ser praticado contra ascendente, descendente, né, ou na presença física ou virtual de ascendente ou descendente. Certo.
Se o crime é praticado com abuso de poder ou violação inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, se a pessoa se utiliza do poder, né, da situação de poder em que ela se encontra por meio de cargo, por meio de um ministério, enfim, para praticar aquele crime, então configura uma agravante. Por exemplo, um líder religioso, um pastor, um padre, um rabino, um líder religioso que se utilize dessa posição de líder religioso para praticar algum crime. Está configurada a agravante. Crime praticado contra criança maior de 60, enferma ou mulher grávida. Crime praticado quando o ofendido está sob imediata proteção de autoridade. Por exemplo, uma pessoa está sendo escoltada pela polícia para algum lugar, ou mesmo uma pessoa acabou de ser presa em flagrante e, sei lá, alguém vai lá e dá um tiro nela, né? A pessoa está sendo conduzida na viatura, vem alguém e dá um tiro nessa pessoa. Essa pessoa está sob proteção de autoridade, então agravante está configurado. Delito cometido em caso de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Calamidade pública ou desgraça particular. Essa é a agravante. O incêndio, naufrágio ou inundação são os exemplos. E, por fim, crime cometido em estado de embriaguez pré-ordenada, que já é matéria do semestre passado. E, por fim, as causas de aumento e diminuição de pena, que são circunstâncias que não estão listadas em algum artigo. Elas estão espalhadas pela parte geral e pela parte especial do Código Penal. Vai se perceber causa de aumento quando a lei mencionar um índice de soma ou de multiplicação ao montante da pena. Por exemplo, concurso formal. O concurso formal é matéria do próximo ano, né? O que eu estou vendo agora, vocês vão ver futuramente. Concurso formal é um tipo de concurso de crimes. E se resta caracterizado o concurso formal, essa pena pode ser, isso é causa de aumento de pena. Essa pena pode ser ampliada de 1/6 até metade. A continuidade delitiva é a mesma coisa, é um outro tipo de concurso de crimes, que pode ensejar o aumento de 1/6 a 2/3, e se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 no crime de homicídio. Já as causas de diminuição, por sua vez, caracterizam-se pela utilização de um índice de redução a ser aplicado sobre a pena fixada. Então, pega o montante, aplica um índice de redução. Por exemplo, a tentativa, né? A pena da tentativa é a mesma do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Esse reduzida de é a causa de diminuição de pena. O arrependimento posterior, que eu tinha comentado anteriormente, reduz de 1/3 a 2/3. E o homicídio privilegiado, por exemplo, que é uma coisa que vocês ainda vão ver também. Agora, acho que um dos pontos mais relevantes aqui, a gente já está se encaminhando para o final, regime de cumprimento de pena. São 3 os regimes de cumprimento de pena previstos no Brasil: fechado, semiaberto e aberto. Lembrando que condenados à pena de reclusão podem iniciar o cumprimento de pena dentro do regime fechado, semiaberto ou aberto, qualquer um dos 3. Já os condenados à detenção podem iniciar no semiaberto ou no aberto. Lembrando também que, em caso de regressão de regimes, independe se a pessoa está condenada à reclusão ou à detenção. A depender do que motivou a regressão, ela pode até regredir para o regime fechado. O regime fechado é cumprido em um estabelecimento prisional de segurança média ou máxima, é o chamado presídio. Nele, o condenado vai ser... Tudo isso em tese, a gente sabe as condições do sistema carcerário brasileiro, enfim, mas em tese, como ele deveria acontecer? Em regime de segurança máxima ou média, condenado sendo alojado em cela individual de pelo menos 6 metros por 2, né, 6 de altura por 2 de largura, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório, em tese. O preso em regime fechado não tem direito à saída temporária, a chamada saidinha, né? Ele não pode sair do presídio, mas são admitidas saídas mediante escolta policial em caso de falecimento ou doença grave, de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, bem como para tratamento médico. Então, esse preso em regime fechado, ele não sai da prisão. Ele só sai se for o caso de ele ter que fazer algum tratamento médico ou de ele comparecer ao velório, ao funeral, ou fazer uma última visita para um ente querido que está doente. Enfim, são essas as únicas hipóteses. A saidinha não é prevista nesse regime. Além disso, o recluso tem direito a visitas quinzenais de 2 em 2 pessoas.
Então, a cada 2 semanas, o preso em regime fechado pode receber visita, de no máximo 2 pessoas. Essas visitas são monitoradas, são gravadas. Tirando a entrevista com o advogado, qualquer outra visita do preso em regime fechado vai ser monitorado, vai ser gravado. Tudo que o visitante levar para esse preso é revistado, inclusive o próprio visitante, para que esse preso não tenha nenhum tipo de contato com o mundo aqui fora. A gente sabe que não necessariamente isso é o que acontece, mas em tese deveria. É o que a lei prevê. O regime semiaberto, ele já é um pouco mais maleável. Ah, lembrando, o preso em regime fechado, ele trabalha dentro da prisão, ele pode trabalhar também dentro da prisão. O preso em regime aberto, o regime semiaberto, ele é cumprido em tese em colônia penal agrícola ou industrial. O preso fica submetido a trabalho comum durante o dia interno e ao isolamento noturno. Ah, desculpe. O preso em regime fechado, ele não tem trabalho. Ele tem 2 horas de banho de sol todos os dias. Ele sai, toma um banho de sol e volta para a cela. Desculpe. Ele não tem direito ao trabalho ainda. Já no semiaberto, sim. Ele trabalha durante o dia, ele trabalha, ou estuda, ele se ocupa de alguma coisa dentro da prisão durante o dia e volta para o isolamento no período noturno. É também permitido o trabalho externo. Né? É até um pouco comum, até aqui no Vale, presos que estão em regime semiaberto, que a gente vê em alguma obra pública, né? Construindo uma escola, uma creche, pintando uma calçada, enfim, porque o regime semiaberto permite esse trabalho externo. Bem como eles frequentarem cursos técnicos e profissionalizantes, inclusive isso vai ser utilizado para critério de remissão da pena, que futuramente eu vou explicar. Instrução de 2º grau ou graduação, eles podem frequentar cursos e podem trabalhar também. Além disso, o interno do regime semiaberto tem direito a saídas temporárias, né, as chamadas saidinhas, que é um benefício concedido em tese, por no máximo 7 dias, que pode ser aplicado mais 4 vezes durante um ano, com distanciamento mínimo de 45 dias entre uma saidinha e outra. Então, em tese, a saidinha pode acontecer até 5 vezes por ano, 7 dias cada saidinha, e entre cada saída tem que ter um intervalo de pelo menos 45 dias. Por fim, o regime aberto é cumprido em casa de albergado ou estabelecimento apropriado. Em tese também, porque na realidade pouquíssimas são as comarcas que têm casa do albergado. Ela vai se fundamentar na autodisciplina do condenado. Ele vai ficar fora do ambiente do presídio. Durante o dia ele pode trabalhar, pode estudar, e no horário que o juiz fixar na sentença, ele tem que retornar para casa, seja casa do albergado ou para casa dele mesmo. Ele tem que retornar e ficar lá durante o período noturno, além de cumprir outras sanções que o juiz vai estipular quando determinar a progressão para o regime aberto. No entanto, poucas as comarcas têm esses estabelecimentos, caso do albergado ou outro estabelecimento parecido. Assim, o STJ passou a permitir que os condenados que precisem começar já no regime aberto ou que vão progredir para o regime aberto possam cumprir essa prisão em albergue domiciliar. Ou seja, em casa, na casa dele. Só que daí tem que informar o endereço certo para o juiz. Não pode, enquanto ele estiver no regime aberto, ele tem que ficar naquele endereço informado. Se ele tiver que se mudar, ele tem que informar para a comarca, para o juiz da comarca, ele tem que autorizar, porque não é assim, porque o preso em regime aberto, ele não está livre. Ele está em regime aberto, ele está cumprindo pena ainda, mas ele tem que cumprir, apesar de ele estar em casa, ele tem que cumprir as sanções legais. Certo. A progressão do regime fechado para o semiaberto está prevista no 112 da Lei de Execuções Penais e vai exigir 2 coisas: o cumprimento do requisito objetivo e subjetivo. O requisito objetivo se refere ao cumprimento de parte da pena, que são aquelas porcentagens, acredito que a Luzia tenha comentado com vocês, e o requisito subjetivo se refere ao mérito pessoal de cada condenado, porque o comportamento carcerário é muito relevante, tanto para a progressão de regimes quanto para a concessão do livramento condicional. É que o livramento condicional não vai cair na prova, então eu nem coloquei aqui. Mas são 2 situações para as quais e tem também o regime disciplinar diferenciado. São 3 situações para as quais o comportamento carcerário é extremamente relevante. Porque se esse condenado ele não tiver uma boa conduta carcerária, ele não vai conseguir progredir de regime, também não vai conseguir livramento condicional,
E se forem constatados determinados tipos de comportamento, ele vai ser colocado em regime diferenciado disciplinar. Certo? As porcentagens estão aqui. As porcentagens para progressão de regimes. As porcentagens estão aqui, estão pautadas no 112 da LEP. Eu vou mandar esse material depois. 16% da pena se o réu for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. 20% se for reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. 25% se for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. 30% se for reincidente em crime com violência ou grave ameaça. 40% se for primário, condenado por crime hediondo ou equiparado. 50% se for condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 50% também se for condenado por exercer o comando de organização criminosa. Também 50% se for condenado pela prática de constituição de milícia privada. 60% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado. E 70% da pena se for reincidente ou em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado também o livramento condicional. Então, essas são as porcentagens. Eu não vou me aprofundar em cada uma para não demorar muito mais, mas o relevante aqui é saber a característica de cada porcentagem. Então, 16% primário sem violência ou grave ameaça, 20% reincidente sem violência ou grave ameaça, e assim sucessivamente. É saber em qual característica se enquadra cada porcentagem. Nos encaminhando para o final... só para terminar. Do semiaberto para o aberto são exigidos os mesmos requisitos. Objetivo, que é o cumprimento de parte da pena, e o subjetivo. No entanto, no que se refere ao tempo de pena, se o condenado iniciou o cumprimento em regime fechado e progrediu para o semiaberto, no semiaberto ele vai cumprir a mesma porcentagem para poder progredir para o regime aberto. Então, por exemplo, se ele está condenado a X, né, se ele está condenado a 10 anos, e ele começou em regime fechado e cumpriu 20% para progredir para o regime semi-aberto, né? Se ele está condenado a 10 anos, começou em regime fechado, cumpriu 20%, ou seja, 2 anos, e passou para o regime semi-aberto. No semi-aberto, ele vai cumprir de novo 20% da pena restante, não do montante total, porque pena cumprida é pena extinta. Então, se ele já cumpriu 20%, 2 anos, esquece esses 2 anos. Falta quanto? 8 anos. Então, desses 8 anos que restam, ele vai cumprir novamente 20% para ele poder progredir para o regime aberto, que dá 1 ano e 6 meses. Então, a progressão do semiaberto para o aberto vai se dar com os mesmos requisitos, objetivo e subjetivo, só que o condenado, se ele já cumpriu uma parte no regime fechado para poder progredir para o semiaberto, agora ele vai cumprir a mesma coisa para poder progredir para o regime aberto. Remissão. Remissão é o desconto no tempo restante da pena referente ao tempo em que o condenado trabalhou ou estudou durante a execução penal. Está previsto no artigo 126 do parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais. A cada 3 dias de trabalho ou a cada 12 horas de estudo é remido um dia da pena. No caso da remissão pelo trabalho, só é computado um dia em que o preso cumpre a jornada completa. Jornada que é de 6 a 8 horas, nem menos nem mais. Então, dos dias de trabalho carcerário, só vão ser computados para remissão, para desconto da pena, os dias em que o preso realmente trabalhou a jornada completa, de 6, 7 ou 8 horas. Não mais, não menos. Já na remissão pelo estudo, essas 12 horas de estudo que descontam um dia da pena tem que ser divididas em pelo menos 3 dias. Então, 4 horas de estudo por dia, pelo menos. Então, é possível que em 3 dias o preso ele consiga remir 2 dias da pena. Por quê? Se em 3 dias ele estudar 4 horas por dia e trabalhar... se ele estudar 4 horas por dia e trabalhar também a cada 3 dias de trabalho, se nesses 3 dias ele trabalhar
na jornada que for, 6, 7, 8 horas, se nesses 3 dias ele trabalhar e nesses 3 dias ele também estudar 4 horas por dia, ele consegue remir 2 dias da pena. Um dia pelo estudo, outro dia pelo trabalho. A remissão pelo trabalho não se aplica aos presos que cumprem pena em regime aberto, porque o preso que cumpre pena em regime aberto, ele pode trabalhar normalmente, regido pela CLT, pelas leis trabalhistas. É o trabalho interno, né, o trabalho dentro da prisão é que não é regido pelas leis trabalhistas, mas conta para fins de remissão. Mas o trabalho do preso em regime aberto não conta porque ele já está na rua e ele pode trabalhar normalmente. Já a detração é o quê? É o desconto do tempo em que a pessoa ficou em prisão provisória. Se a pessoa ficou presa provisoriamente, antes da condenação, e existem três tipos de prisão, na verdade, é o que a gente chama de prisão cautelar. É o gênero prisão cautelar que se divide em prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão provisória. Se a pessoa ficou presa provisoriamente antes da condenação, esse período vai ser descontado do montante final da pena. Prisão provisória, prisão administrativa e uma outra característica que é um outro tipo de prisão que está no 42 da Lei de Execuções Penais. Por exemplo, se a pessoa lá no final, na sentença, é condenada a 6 anos e 5 meses de prisão, mas ela já ficou presa 5 meses, provisoriamente, então ela vai cumprir apenas os 6 anos restantes da pena. Por quê? Detraiu, descontou esse tempo que a pessoa já ficou presa. O 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, vai dizer que o juiz, proferindo a sentença, deve considerar o tempo de prisão provisória, administrativa ou o tempo de internação, né, em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Daí surgem 2 entendimentos, o literal e o lógico sistemático. Não vou me aprofundar nisso, mas o entendimento literal diz que o juiz aplica a pena normalmente e depois, no final, ele desconta o tempo que a pessoa já ficou presa provisoriamente. O entendimento que eu concordo, eu do alto do meu 2º ano. E, por fim, tem o outro entendimento que é o lógico sistemático, que vai dizer o quê? Se esse tempo da prisão provisória já cabe para a pessoa poder progredir, por exemplo, se a pessoa já ficou tempo suficiente para poder progredir do regime fechado para o semiaberto, daí o juiz já condena ela a começar logo no regime mais brando, no semiaberto. Que eu discordo, enfim, mas daí é uma outra discussão. Cabe detração nas penas restritivas de direitos. A lei, inclusive, ela permite expressamente isso. Não cabe detração na pena de multa, porque o 42 do Código Penal é taxativo e só menciona a detração em relação à pena privativa de liberdade e à medida de segurança. E, por fim, o 42 também do Código Penal permite expressamente a detração em caso de medida de segurança. No entanto, como a medida de segurança ela tem um tempo indefinido, como é que vai acontecer? O juiz vai determinar o tempo mínimo de internação que a pessoa vai ter que cumprir, e daí vai descontar o tempo que ela já ficou internada. Então, se lá na sentença absolutória imprópria o juiz fixa que a pessoa tem que ficar pelo menos 1 ano internada no hospital psiquiátrico, né, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ele determina que a pessoa tem que ficar pelo menos 1 ano. Só que ela já estava provisoriamente internada, ela já cumpriu uma internação provisória por 4 meses. Então, desconto esse tempo que ela já ficou internada do montante da medida de segurança. Então, se era para ela ficar pelo menos 1 ano, mas ela já ficou 4 meses, então ela vai ficar 8 meses, né? No mínimo 8 meses e não mais 1 ano. Daí vai ficar no mínimo 8 meses e depois desse tempo é feita a avaliação psiquiátrica para ver se essa pessoa tem condições de voltar ao convívio social ou não. Então, detração é isso. A detração é um assunto muito importante, a remissão e a detração. São assuntos muito relevantes, mas ao mesmo tempo são assuntos tranquilos, assim, não são assuntos que tenham muita complicação. Detrair é descontar o tempo que a pessoa ficou presa provisoriamente. A lei permite expressamente para pena e para medida de segurança, mas não cabe para pena de multa, por exemplo. Cabe só para pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Certo. Encerrada a monitoria, espero que tenha sido do agrado de vocês, que vocês tenham conseguido entender. As referências são o Direito Penal Esquematizado, do André Stefan, junto com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves, e o curso de Direito Penal do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, que é o livro que eu uso para estudar, gosto muito.
No meu caso, eu uso parte especial, porque eu já estou vendo os crimes em espécie. No caso de vocês, vocês vão utilizar o curso de Direito Penal, parte geral. Excelente, gosto muito, tem 3 volumes, né? O parte geral, parte especial e o Legislação Penal Especial. Gosto muito da didática do Vitor Eduardo, acho ele excelente para estudar, né? A Luzia recomenda o esquematizado nas aulas. O esquematizado é bom para estudar para a prova, o curso de Direito Penal é bom para aprofundar a matéria. Acho ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se restar alguma dúvida, podem entrar em contato. E até a próxima.